No Brasil, a pandemia do novo coronavírus tem afetado diversos setores econômicos e sociais. Após o governo brasileiro decretar calamidade pública em meados do mês de março, a população foi orientada a ficar sob quarentena, onde acarretou inúmeros cancelamentos e adiamentos de eventos públicos e privados. Com isso, o setor cultural foi impactado diretamente, causando grandes prejuízos para todos que atuam nessa área. Segundo informações disponibilizadas pelo Nexo Jornal, cerca de 5 milhões de pessoas trabalham no setor cultural brasileiro. De acordo com dados do IBGE de 2018, é estimado um prejuízo em cerca de 442 milhões de reais e o público esperado para os mais diversos eventos culturais que foram suspensos era de 3,4 milhões de pessoas. Convidamos algumas pessoas que atuam diretamente nesse mercado cultural para ilustrar melhor esse cenário caótico que estamos passando. Formados na área de comunicação, Bia Ben e Wesley Mesquita são gerenciadores de conteúdo digital na área da cultura, envolvendo principalmente o âmbito musical, e vivenciaram de perto toda a crise em torno dos artistas durante esse primeiro mês de quarentena. As primeiras 2 semanas eu fiquei em choque, né? Foi um caos, né? Esse primeiro momento é um momento de crise na música instaurada. Diretamente eu não perdi clientes, a demanda até que um pouco aumentou, porque as pessoas perceberam que a saída seria digital. Por outro lado, quando a gente fala de cultura, eu tinha 2 projetos super engatilhados para começar que caíram, né? Um era envolvendo um festival de cinema aqui de Salvador. Outro era um festival de música experimental que acontece em São Paulo. A gente perdeu muito trabalho, muitos contratos também que tinham ou acabado de assinar ou estava para fechar. Então, assim, tinha pelo menos 5 trabalhos engatilhados para pós-carnaval começar. Quando estava começando, deu essa crise. Então, assim, diretamente com os meus clientes fixos, eu não tive cancelamento de contrato nem nada. Os meus clientes de música foram diretamente afetados, né? A gente tinha uma agenda de show de abril até maio, incluindo uma turnê europeia. Ela é uma artista independente, né? Então ela não tem um recurso de gravadora, ela não tem um recurso mais forte, a não ser o show. Todos os artistas que trabalhavam de show teve essa queda, né? O único artista que a gente conseguiu manter normalmente foi o Nelson Motta, porque ele não faz show, então tinha muita coisa gravada, os textos já estavam prontos, então isso se manteve normalmente. Uma das coisas que a gente fez, acho que foi a principal, e a gente deve continuar fazendo ao longo da quarentena, foi pensar num web festival. Já rolaram alguns pelo mundo, muitos dos festivais online que estavam rolando, a curadoria já eram de festivais grandes. Ao invés de depender de um web festival muito grande ou de algum veículo de comunicação que desse esse espaço, a gente resolveu fazer o próprio festival de 2 dias, um sábado e um domingo. Intitulado como Live to Live, o festival promovido pela agência Ohio aconteceu no final de semana do dia 21 e 22 de março e reuniu personalidades da música brasileira, dentre eles Roberta Campos, Carne Doce e Felipe Cato. Diversos artistas, bandas e agências culturais adotaram essa medida e continuam promovendo conteúdos através de lives pelo Instagram e YouTube. No cinema, a pandemia tem afetado as pequenas e grandes produções ao redor do Brasil. Conversamos com a Bruna Carvalho de Almeida, diretora e montadora de produção formada pela Universidade de São Paulo, para entender um pouco da perspectiva relacionada a esse meio. Apesar de ser montadora, né, eu edito da minha casa, sempre editei. Se não tem produção, eu não tenho trabalho, né? Eu estava editando um curta agora, a gente interrompeu o processo e estou sem trabalho. E acredito que vou ficar um bom tempo sem trabalho. A gente tem percebido o quanto existe uma negligência, né? O quanto as vidas são absolutamente desprezadas, né? Porque o interessante é gerar economia e essas vidas um pouco importam, né? Tendo em vista esses relatos, percebemos da necessidade de apoiar ainda mais artistas, redes e projetos culturais nesse momento caótico. O sentimento de todos nós, consumidores presentes da cultura, é de esperança e união. Entendemos que essas medidas são necessárias para que não se agrave ainda mais a situação do vírus no país. Porém, queremos continuar acessando conteúdos culturais e faremos isso com o auxílio da tecnologia, que nos proporciona esse universo vasto de contribuição. Convidamos a todos a explorar e compartilhar experiências para que em breve possamos retomar as atividades normais e vivenciar presencialmente aquilo que nos estimula a viver: a cultura.